Amém. Glória a Deus. Eu falei domingo passado, irmãos, sobre renovando as esperanças. Quem estava aqui domingo passado aí, diga glória a Deus. Eu falei sobre renovando as nossas esperanças. Falei sobre Caleb, que ele tem a mesma convicção de antes, e que ele não se dobra, o tempo não conseguiu dobrar ele das suas convicções. Mesmo após 40 anos esperando. E eu falei, meu Deus, esse é o assunto que precisa ser divulgado na igreja. Sabe? Porque Jesus veio para trazer o que, irmãos? Boas novas. O evangelho é o evangelho de boas novas. Diga glória a Deus. Fala bem forte comigo, fala assim, o evangelho é boas novas. Irmãos, Jesus não veio para aterrorizar as pessoas. Jesus não veio no seu sermão para ficar falando para as pessoas, olha, toma cuidado com os leprosos aí, não se misture com eles, porque eles podem contaminar vocês. Não, Jesus veio para trazer vida. Jesus veio para trazer palavras dos céus. Amém, irmãos? Usa a sua boca também. Se você é filho de Cristo, se você é embaixador do reino, traga as notícias do reino. Amém? Porque as notícias aqui do jornal já tem muitas. Até jornal tem muita notícia. Então nós, como povo de Deus, precisamos aprender a trazer as notícias do reino de Deus, sabe? E o que o pastor Augusto contou aqui domingo passado, confirmando aquela palavra, irmãos. E ele fala claramente, ele fala assim, olha, teve um momento que eu entrei em desespero, porque eu estou no hospital, tem um homem lá que ele morre do meu lado. E aquele entrou em desespero, irmãos. Aí ele começou a cada vez mais entrar em crise. E quantas pessoas nós vemos aí que estão entrando em crise, irmãos, por causa dessa situação, sabe? A pessoa espirrou, ela já começa a passar mal. Espirrou. Pastor, só está sendo duro. Não, eu estou falando porque é realidade da mente, irmãos. Eu falei sobre a renovação da mente. Hoje eu quero falar algo também continuando sobre isso. A renovação da nossa visão. Sabe? Porque a gente tem visto o quê? A gente olha no WhatsApp, vê os vídeos das pessoas morrendo. A gente se ligar na televisão, vê o vídeo. Se você vai na internet para pesquisar alguma notícia, você vai só ver essas coisas. Sabe? Eu não sei se os irmãos lembram daquela vez que saiu, não sei qual estado, não sei se foi Minas ou São Paulo, que eles tinham aberto não sei quantas covas lá, e tava lá os caixão lá, e o povo ficou todo desesperado. Sabe? Aquilo que eu vejo, irmãos, começa a ser real na minha vida. O meu corpo começa a trabalhar de acordo com aquilo que eu vejo. Eu falei domingo passado sobre Caleb. Ele não se viu doente, ele não se viu fraco, ele não se viu derrotado, ele se viu realmente vitorioso. E nós precisamos realmente disso. Amém? Nos vermos dessa forma. Domingo passado foi a renovação da nossa mente. Daquilo que nós estamos conseguindo entender que a força não está no corpo, não está no físico, está na mente. Está na mente. E essa semana eu postei algumas coisas em relação a isso. Porque a gente começa a conversar com algumas pessoas, a gente percebe isso. Que eu não sou pastor só de você que está acreditando que tudo vai dar certo. Eu sou pastor daquela pessoa que também está com medo. Eu sou pastor daquela pessoa que está fragilizada na fé e também em relação aos seus medos. Então a gente tem que conversar com todos. E para você que está cheio de fé, a gente precisa falar, olha, irmãos, toma um pouco de cuidado, porque pega. O seu abraço contenha ele. Você não acredita, mas tem pessoas aí que então a gente tem que fazer uma avaliação aqui. E eu postei no meu status essa semana passada, eu acho que, se eu não me engano, foi na quarta ou na quinta, acho que foi na sexta-feira, sobre os medos. Comecei a falar algumas coisas sobre os medos, irmãos. E no status seguinte, você posta alguma coisa no status, a pessoa às vezes olha, recebe aquela mensagem, aquela informação. Não é para ter conversa com você, mas aquela é uma informação que está gerando ideias. Irmãos, eu fiquei impressionado. Talvez você que está aqui, você foi uma das pessoas que comunicou comigo em relação àquilo. Não que eu não sabia, mas eu postei já sabendo do resultado. Realmente muitas pessoas falando sobre isso. Pastor, é uma grande verdade, esse medo está alastrando. E realmente a gente percebeu aquilo. E eu falei assim, poxa vida, eu falei sobre renovação da mente domingo passado, e isso é muito real. O medo, ele tem um poder de paralisar, né? Não foi à toa que aqueles homens
eles começaram sobre Davi, né? Começaram a ver aquele gigante e se acuaram cada vez mais. Falei sobre isso. Então eu falei, nós precisamos entrar realmente com as boas novas do Evangelho. E quando Davi ele entra naquele cenário, né, irmãos, de desilusão, caos, ele entra com uma palavra, ele entra com uma visão. E sabe qual é a visão que Davi tinha? A visão do seu passado. Eu não sei, eu acho que não foi um passado tão longo, não sei, porque ele recebeu uma unção com 17 anos, 16 para 17 anos. Eu imagino que não foi um passado tão distante não, mas porque quando ele vê aquele gigante, e as pessoas começam a conversar com ele, e ele tem uma visão do seu passado, ele fala assim, olha, eu já venci um urso e já matei um leão, já venci todos eles. Esse incircunciso, esse gigante, também será da mesma forma. Sabe por quê? Porque ele tem uma visão recente, ele tem uma visão recente do seu passado. E por isso, irmãos, a Bíblia diz em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21, fala o seguinte, olha, eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Você quer trazer à sua memória algo? Hoje, no domingo, traga algo que pode trazer esperança. Não traga algo de desesperança, irmãos. Alimente a sua memória de coisas que você já venceu. Você já venceu doença, a minha sogra já venceu câncer, o meu pai está com 90 anos, está lá guardado. Eu tenho que trazer à minha memória as minhas experiências em Deus que tiveram resultados positivos. Amém, irmãos? Traga à sua memória essas coisas. Senão, porque a gente começa a trazer a memória de, a minha sogra está morrendo, o meu pai está lá passando mal, o meu tio está lá em Goiânia, ele está entubado. A gente começa a trazer à memória essas informações, irmãos, e essas informações vai começar a nos bloquear. Que eu falei tanto, estou falando tanto sobre a imunidade, né? Aí começa a acontecer o quê? A nossa imunidade começa a baixar, irmãos. Não só imunidade física, né? Então eu gostaria de falar nessa manhã. Abra lá em Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Eu estou agora no dilema. Eu coloco o óculos, eu enxergo aqui o que eu notei. Eu olho para vocês e já estou embaralhado. Marcos 10, versículo 46 em diante, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Marcos 10, 46. Diz a palavra do Senhor. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. Estavam em Jericó, estavam deixando a cidade, provavelmente subindo para Jerusalém. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, fala bem forte comigo, fala assim, Jesus de Nazaré. Quem estava passando, irmãos? Jesus de Nazaré. Começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam, repreendiam ele severamente, para que se calasse. Não incomodes, fica calado, Jesus está pregando, Jesus está curando as pessoas. Contudo ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu, chamai-o. E assim foram chamar o cego. E disseram, ânimo homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego, Rabone, quer dizer mestre, Rabi, Senhor, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou, vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Diga glória a Deus. Amém. Irmãos, eu já vi muitas pessoas, muitos pregadores falando sobre esse homem Bartimeu. E a história dele vai muito além desse milagre descrito aqui que nós acabamos de ler. E eu anotei algumas coisas aqui, porque alguns estudos dizem que seu pai era um general. Ele era um general do povo de Israel e ele estava aposentado. E algumas linhas dizem sobre isso. E ele, depois de aposentado, depois de cumprir a sua tarefa militar lá,
por Jerusalém. Alguns estudos dizem que ele se aposentou, esse homem chamado Timeu. Ele era o general e agora então, há pouco tempo estava aposentado, curtia a aposentadoria. Vou montar um comércio aqui para não ficar parado, como a maioria faz, né? Eu, quando aposentar, não quero montar nada. Quero só curtir nas praias das Maldivas. A minha velha lá, vem cá, traz um cafezinho para mim. Quero só curtir, irmãos, quero saber trabalhar mais não. E estudos dizem que esse homem chamado Timeu, ele estava lá aposentado ali no seu comérciozinho. Só que Roma então dominou Jerusalém. Roma estava, irmãos, era a grande potência militar na época. Eles passavam de cidade em cidade, em país, conquistando. A grande Roma, irmãos, passou conquistando geral. Então chegou a ter esse homem chamado Timeu também, que tinha o seu comérciozinho. Então já não era mais dele, já era tudo de Roma, irmão. Você imagina isso, a loucura disso. Esse homem, um ex-general aposentado. Eu imagino eu que não era tão velho, né? Imagina eu que ele já tinha muita saúde, muito vigor. Ele começou a ser contrário àquilo, e uma revolta aconteceu dentro dele. E ele começou então a levantar motins, que a gente fala, né? Revoltas. Aí juntou aqui, olha, Maico, eu sei, o Adeilson aqui, o Vitor, o Douglas, o Thiago, a Odson, né? Começou Eliseu, Hugo, Vinícius, vamos lá. Aí começou a juntar, né, todos eles. Valdeir, vamos lá, nós não podemos aceitar a situação, né? Alguns tentou ir no lockdown. Vamos aceitar essa situação, vamos nos revoltar contra esse sistema. E esse Timeu, irmãos, general, ele então que liderava essas revoltas. Ele liderou algumas, eu imagino que algumas ele teve que sair vazado, teve algum sucesso nas suas revoltas. Mas um belo dia, segundo as histórias, dizem que pegaram esse homem, mataram ele. Quando a gente vê a crucificação de Jesus, para a gente aqui que só ouve sobre essa crucificação de Jesus, e tinha um lado direito e um lado esquerdo, a gente percebe que a história era comum, irmãos, naquela época. Era o estilo de morte dos romanos. Eles faziam isso, jogavam nas arenas, eles faziam tudo isso para punir as pessoas. Quando a gente vê lá sobre Barrabás, que olha, na Páscoa eu vou dar um benefício para vocês têm o direito de escolher alguém. Por quê? Porque era solto alguém, ou era solto alguém, era crucificado alguém. Isso aqui, irmãos, era um terror. Era tipo assim, olha, a maneira que nós estamos punindo vocês tomam cuidado, maldição, fica quietinho aí. Só que, irmãos, dizem os historiadores que esse homem chamado Timeu, além de ser morto, irmãos, e para a punição ser mais severa, para que houvesse um respeito, e para falar assim, olha, cala a boca de vocês. Dizem que eles cegaram esse rapaz, que nós lemos aqui, que foi curado por Jesus. Porque a Bíblia diz aqui, se refere a ele como Bartimeu. E Bar, a gente sabe que, a maioria sabe aqui, que é um prefixo de filho para os judeus, Bar. Então se fosse Guilherme, Bar Guilherme, Bar Delmário, vamos supor, filho do Delmário. As pessoas conhecem na rua, olha, ela está passando o Guilherme. Quem é esse Guilherme? É o Bar Delmário, é o filho do Delmário. Esse homem aqui conhecido como Bartimeu, porque a Bíblia nem revela o nome dele, era tão conhecido. Por que era Bartimeu, irmãos? Porque estava cego lá, mendigando, com seus olhos, perdeu a sua visão. Então as pessoas olhavam, Bartimeu. Aí as pessoas lembravam da história, que um dia os romanos mataram o pai dele e cegaram ele. Então era assim, olha o que acontece com aqueles que se levantam. Esse é o destino daqueles que se levantam contra nós. Mas, irmãos, teve algo que chama a atenção, que aconteceu e que foi poderoso nesse encontro desse cego com Jesus. Porque ele está passando, irmão, Jesus está passando, e as pessoas começam a falar geral, olha, está passando ali Jesus de quê, irmãos? De Nazaré. Então a fama de Jesus já tinha corrido, irmãos. Ele começa a fazer milagres, ele começa a ressuscitar Lázaro, ele começa a fazer tantas coisas, e a fama dele correu. Então como que era a fama dele? Olha lá, ele é de Nazaré, ele é o Jesus de Nazaré, ele é o curador. Jesus, aquele que cura. De onde ele é? Lá de Nazaré. Olha, Jesus de Nazaré, o Delmário de São Miguel, o fulano não sei da onde. Jesus de Nazaré está passando por aqui.
Irmãos, e a multidão atrás, desesperada atrás de Jesus, aquele homem sentado ali, à beira do caminho, pedindo esmolas, porque ele não tinha mais sustento, seus pais tinham sido mortos, não tinha mais nada. A Bíblia diz que esse cego, irmãos, começa a clamar Jesus. Só que a grande novidade, a grande sacada que nós podemos ter aqui para nós, como mensagem de Deus, é que ele não chama Jesus pelo modus operandi que todos estavam chamando. Porque não estava ali somente esse cego, irmãos. Estava ali várias pessoas querendo receber o milagre. E todo mundo começou a gritar: Jesus de Nazaré, me ajude, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, acode meu filho, Jesus de Nazaré, eu estou com um problema de saúde, Jesus de Nazaré, me ajuda. E no meio dessas vozes, irmãos, uma voz se destaca. A voz desse cego, porque ele fala assim: Jesus, filho de Davi. Irmãos, muda tudo. Uma oração diferente muda tudo. Sabe que as pessoas que oram sempre da mesma cantiga, sempre da mesma forma, não tem ousadia na oração. Sabe, Ana, que vai para o altar orar todos os anos e não sei o que. Aí um dia ela fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele ao Senhor. Mudou tudo, irmãos. Eu vou te dar um filho, vou te dar mais 7. Uma oração diferente muda todo o cenário, irmãos. Muda todo o quadro de calamidade. E esse homem, ele usa, irmãos, algo que é poderoso, porque Jesus ouviu, no meio de tantas vozes, algo chamou a atenção de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus estava indo e Jesus parou, porque uma voz diferente chegou até os seus ouvidos. E essa voz não era a voz Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Porque a voz de Jesus de Nazaré refere-se a um homem natural, a um homem de uma cidadezinha. Mas quando o cego clama: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, irmãos, aquela voz, filho de Davi, irmãos, entrou lá dentro do coração de Jesus, porque lembrou dele como um rei, como um sacerdote, como um divino. Jesus, filho de Davi. E nós precisamos aprender, irmãos, a reconhecer quem Jesus é nas nossas vidas, porque senão ele vai se tornar igual. E se a gente chama ele da mesma forma que as pessoas estão falando, dos mesmos medos que as pessoas estão falando, irmãos, a gente se torna igual. Mas quando a gente usa de uma voz, irmãos, diferente, queridos, algo acontece. E Jesus começa e as mesmas pessoas que falaram para aquele homem calar, vocês lembram? As pessoas começaram a falar assim: olha, você está gritando muito alto, cala a sua boca. E ele gritava: Jesus, filho de Davi. E as pessoas: cala a sua boca, fica calado, cego, você está doido, cego? E Jesus continua andando. Aí de repente aquele homem começa a clamar: Jesus, filho de Davi. Irmãos, aquela voz entra no coração de Jesus. Sabe por quê? Jesus falou assim: olha, tem alguém que recebeu do Pai uma revelação diferente. Quando Jesus vai conversar com os seus discípulos, irmãos, e Jesus faz uma pergunta que é curiosa, não porque ele precisava se reafirmar, mostrar que ele era bom, mas Jesus fala assim: olha, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? O que as pessoas estão falando de mim aí? Vocês que andam aí nas circunvizinhanças, o que as pessoas estão falando? Aí um fala: ó, tu és o profeta. Eles estão falando que você é como Elias. Aí Pedro, irmãos, entra e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, era algo diferente ou não era, irmãos? Era algo fora da lógica? Era, irmãos. Aí sabe o que a gente está percebendo? O povo de Deus entrando tudo na mesma rotina, na mesma caixinha, na mesma informação, sendo enquadrado no mesmo sentimento, irmãos. E nós, como povo de Deus, temos que ter uma mente transformada pelos céus, amém, irmãos? Os céus precisam tomar conta das nossas vidas. Enquanto as pessoas estão falando Jesus de Nazaré, irmãos, nós temos que entrar com a revelação de quem Ele é nas nossas vidas. Se para a pessoa não, irmãos, para você precisa ser Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, Jesus vai olhar para você diferente. Você pode estar na crise, mas a crise não impede a revelação de entrar no seu coração, amém, irmãos? E quando a crise está estabelecida, mas a revelação vem, irmãos, o nosso ambiente é mudado. Jesus falou assim: olha, chamai aquele homem que está clamando de forma diferente, chamai aquele homem que entendeu a revelação. Porque para ele eu não sou apenas um curador, para ele eu não sou apenas um homem que vai trazer benefícios aqui da terra. Ele está me chamando pela divindade. E sabe o que Jesus fala para ele? O que queres que eu te faça? Essa pergunta, irmãos,
ela só é revelada para quem se é revelado como rei. Lembra de Esther? O rei: o que queres que eu te faça, minha rainha? Porque a rainha entendeu quem era o rei, o poder que havia na mão do rei. A rainha entra com temor, entra com jejum, entra com o coração voltado, mas principalmente entendendo que o rei tinha poder de mudar todos os quadros, todos os cenários que era contrário. E quando ela entra com temor, com jejum antes, e com um pedido, irmãos, mas sabendo quem ele era, irmãos, o rei falou assim: minha rainha, pede-me o que queres. Jesus chegou até aquele homem que era cego e falou assim: pede-me o que queres. O que queres que eu te faça? E ele fala algo interessante, irmãos: que eu torne o quê? A ver, que eu torne a enxergar. Poderia falar simplesmente: eu quero ver, porque ele estava cego. Mas a Bíblia é tão clara, irmãos, a Bíblia é tão atual. Por isso eu acredito muito no que vários historiadores que eu li, pesquisei sobre isso. Eu acredito. Tem uns que falam que não tem veracidade. Logicamente não está na Bíblia, são histórias que tem muito a ver realmente, que foi cegado os olhos dele. Porque ele fala assim: eu que eu torne a ver. Ou seja, eu não nasci cego. Eu nasci, eu cresci, eu vi muitas coisas. Eu vi meu pai, eu conheço a história dele. Eu tenho uma realeza dentro de mim. O meu pai era um general. O meu pai era um homem que era respeitado na sociedade. Então eu tive princípios, eu tive valores. Eu estou aqui, mas eu não sou isso aqui. Quem está entendendo isso aí, diga glória a Deus. Eu estou nesse problema, mas não sou esse problema. Minha família está passando por essa crise, mas eu não sou essa crise. Eu não sou isso. O cego estava falando: Senhor, eu quero tornar a ver. Irmãos, esse tornar a ver é poderoso, porque o Senhor falou no meu coração sobre esse tema. Eu falei sobre a renovação da mente domingo passado, e hoje estou falando sobre a renovação da visão, irmãos. Nós precisamos aprender a mudar os nossos olhos, e nós temos que aprender a fazer essa oração, porque ela precisa ser corajosa, irmãos. Senhor, que eu torne a ver. Sabe o que é isso, irmãos? Senhor, hoje os meus olhos só enxergam a calamidade. Os meus olhos só enxergam a crise. Eu quero tornar a ver. Sabe, eu quero tornar a enxergar. Quantas pessoas só olham para o que é óbvio. Sabe, só olham para aquilo que é óbvio. Aquilo que está acontecendo, e o Senhor está falando através daquele cego. Ele fala assim: olha, eu quero tornar a ver. O que você precisa tornar, irmãos? O que você precisa tornar? O que você precisa alimentar a sua mente? Sabe, se a gente for olhar para o quadro atual, irmãos, e o Vitor foi cirúrgico, não sei que dia que ele postou lá no grupo da liderança nossa, sobre Israel. Irmãos, aquilo me encheu o coração, de verdade. O Mike depois postou, falou assim: Vitor, faz isso com a gente? Não. Meu coração se encheu, irmão, sabe por quê? Porque a gente vai olhando só o que está acontecendo aqui, irmãos. Na atualidade é desespero, é as pessoas ligando, pedindo UTI, falando sobre isso, é lockdown, é uma voz medonha de um promotor na rua: fique em casa, se você sair na rua, cuidado com o vírus. Irmãos, aquilo vai dando medo da gente, vai entrando no nosso coração. Irmãos, a gente vai vendo aquele cenário de guerra, aquele quadro de guerra. Mas quando o Vitor posta aquele negócio lá, eu falei: Senhor, eu quero tornar a ver, eu quero tornar a sonhar, eu quero tornar a enxergar. Eu não quero ficar com os olhos focados aqui nesse problema, eu quero enxergar. Esses dias a Luana, o Tiago, estava no Descende, irmãos. Foi 3 ou 4 estádios lotado, 3 estádios, irmãos, lotado de cristão. O povo lá abraçando, o povo não estava nem com nada, irmãos. O povo estava lá, foi esses dias. Senhor, eu quero tornar a ver, eu quero tornar a enxergar. Davi fala para aquele gigante: olha, eu matei um urso, matei um gigante. Davi tinha uma visão clara, irmãos, daquilo que Deus já tinha feito na vida dele esses dias. Sabe, esses dias Davi tinha uma visão clara. Davi não estava agindo no cenário atual, porque ele tinha informações dentro dele. A visão dele, irmãos, era a visão de um urso morrendo, de um leão morrendo. Irmãos, quantas coisas Deus já fez por você. Quantos livramentos Deus já deu para você. Livramento de morte, né, Jane? Esses dias, quantos livramentos, irmãos, você já teve no Rio de Janeiro, você já teve no seu casamento. Quantos livramentos que você já teve. Aí hoje o quadro não é favorável. Aí sabe o que você faz? Você fica desesperado.
Mas a minha oração hoje, para nós que estamos aqui nessa manhã, é: Senhor, que eu torne a ver. Eu quero enxergar novamente. Sabe por quê? Porque eu não enxergo, irmãos, aquilo entra no meu coração, aquilo se torna combustível. Sabe por quê? Se eu começar a só enxergar, irmãos, a pandemia, aeroporto fechado, todo mundo de máscara, aí sabe o que eu vou fazer? Eu não vou sonhar indo para as Maldivas, eu não vou sonhar viajar, eu não vou sonhar, irmãos, as nossas viagens nós fazíamos em grupos, aí vai tudo desanimando. E sabe o que eu vou fazer, irmãos, desanimando? Eu vou definhando, eu não vou economizando mais, eu não tenho projetos mais. Sabe por quê? Porque eu estou vivendo o quadro atual. Mas quando eu falo: Senhor, eu quero tornar a ver, eu quero tornar a ver, eu vou economizar então R$100 por mês, eu vou economizar R$200 por mês, porque eu quero tornar a ver. Eu estou me vendo lá viajando com os irmãos lá para o Rio de Janeiro, eu estou me vendo viajando lá para Florianópolis, eu estou enxergando um quadro de milagres, eu estou enxergando um quadro de vitórias. Quem crê, diga glória a Deus, aplauda o Senhor bem forte, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, esse cenário vai passar. Passou, nós estamos aí perto de... Pode ser, irmãos, que semana que vem, domingo, não vai ter o culto. Mas isso não me define, irmãos. Eu tenho sonhos, eu tenho um projeto. Sabe? Nós precisamos, irmãos, trazer a memória. Aí eu fui lá, fui procurar, não sei quem foi pediu, acho que foi o Luiz Fran, pediu uma foto para mim. Aí eu fui caçar no meu Google as fotos lá, umas fotos lá. Eu queria uma foto do Eliseu, para fazer alguma vacação com o Eliseu, eu acho. Aí de repente eu vejo um vídeo lá, irmãos, na ceia aqui, nós entrando aqui. Eu falei: Senhor, é isso, eu quero tornar a ver. Eu quero enxergar isso novamente, sabe, irmãos? Não quero enxergar isso aqui não, isso aqui não é a minha visão não, irmãos. Um aqui e outro lá, não sei na onde, de máscara, todo mundo de máscara, menos eu, viu, que está filmando. Isso não é o cenário que eu quero não, irmãos. O cenário que eu vejo é essa igreja aqui lotada de manhã novamente e lotada à noite para a glória do Senhor, amém? Todo mundo abraçando, todo mundo falando aqui: irmão, senta perto de mim aqui, irmãos, deixa eu te dar um abraço aqui. A gente chorando uns com os outros, irmãos, a gente dançando aqui. Não é igual a Luana estava dançando aqui ontem de um lado, a outra do outro lado. Isso é terrível, irmão. A gente quer dançar junto, a gente quer fazer as coisas junto. Eu quero ir na casa do Mike tomar café. Irmãos, quanto tempo que eu não vou na casa do Vitor? Eu amo ir lá, irmãos. A gente fica, por causa do respeito, não é porque é proibido, por causa do respeito, irmãos, a gente quer estar junto novamente, irmãos. Sabe por quê? Porque essa é a visão que eu tenho. Deus precisa renovar a nossa mente, irmãos, e Deus precisa renovar os nossos olhos. Tira dos seus olhos aí o atual quadro, a crise, a calamidade. Amém, irmãos? Mas Jesus só vai parar para você quando você tiver revelação de quem Ele é na sua vida. Se a sua revelação é de Jesus Nazareno, talvez Ele vai passar, talvez, e não vai te ouvir. Não no sentido de parar e te dar uma palavra, parar e dar a vitória. Sabe por quê? Porque tem muitas vozes dessa forma aí. Muitas. Tem muitas vozes, irmãos, dessa forma. Mas quando um homem fala: Jesus, filho de Davi, pronto. Jesus falou para Pedro: olha, não foi você que trouxe essa informação, foi alguém que está conectado com você. Então você tem a palavra, você tem a revelação. Eu estou te dando uma palavra agora. Irmãos, ninguém recebeu aquela palavra, porque tu és um... Pô, está falando que você é igual um profeta. E Pedro, irmãos, olha que interessante isso. Não tinha pensado nisso. Mas os outros falam do que os outros estavam falando, replicando. Porque vai conversar com um, conversa com outro. Não, eles falaram que você é como Elias, você é como nos profetas. Mas Pedro não fala o que ele estava achando, irmãos. Olha que interessante isso. Isso é revelação, novinha. Pedro não fala aquilo que ele ouviu as pessoas falando, irmãos. Porque Pedro deve ter ouvido muita coisa sobre Jesus. Mas Pedro traz uma revelação de quem Jesus era, do trono do celestial. Pedro fala assim: tu és o Cristo. Eu não sei nem se alguém tinha falado essa palavra antes. O Filho do Deus vivo. Ah, irmãos, uma revelação muda tudo, irmãos. Uma revelação muda todo o ambiente. Aí a gente vê aí, ninguém chega, né? Acho que nem um Douglas chega diante do juiz com camisetinha, um tênisinho. Acho que chega não, né, Douglas? Não tem. Lá no fórum não, né? Não pode. Ah, mas eu sou advogado, eu sou o melhor advogado da cidade. Eu vou chegar diante do juiz lá no tribunal. Não, irmãos, tem um respeito. Sabe por quê? Sabe quem é o juiz. Reconhece. Por reconhecer, é ouvido. Sabe?
Deixa chegar lá um Zé Ruela lá, um Zé. Aí entrar de qualquer jeito. Não entra, irmãos. Não tem acesso. Amém, queridos? Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Era cego. Aliás, estava cego, mas não era cego. Estava. Aí eu sou ruim no português, mas é transitivo? É transitivo? Quem é bom no português aí? Verbo transitivo. Estava. Cadê os professores de português aí? Marco. Ele estava cego, mas ele não era cego. Se não for isso, vai ficar isso. Ele estava cego, mas ele não era cego. Pastor, mas ele era cego aí. Por que ele orou? Porque a cegueira não estava dentro do coração dele, irmãos. Porque fala, Senhor, eu quero tornar a ver. Eu tenho identidade. Eu sei quem era meu pai. Meu pai era um grande general. Eu tenho cultura. Eu estou aqui no meio desses mendigos, mas eu não sou isso aqui. Eu quero tornar a ver. Irmão, você pode estar no problema, você não é aquilo, irmãos. Tenha a visão do seu futuro. Sabe por quê? Porque se você enxergar o seu passado glorioso, de tantas coisas que Deus fez na sua vida, você vai começar a entender, irmãos. Você vai entender quem que é essa pandemia diante daquilo que o Senhor já fez por mim. Quem que é essa pandemia diante de algumas coisas que o Senhor fez na minha vida, em nome de Jesus. Esses dias nós estávamos em Israel, irmãos. Essa visão que eu preciso ter. Esses dias eu estava lá no Arraial do Cabo, irmãos, naquelas areias que eu dava aqui, irmãos. Eu estava vendo a areia branquinha, branquinha. Eu estava caminhando como se fosse pisando em farinha de trigo. Oh, irmãos, sabe? Isso precisa ser o norte nas nossas vidas. Resgatar as experiências maravilhosas que nós tivemos. Resgatar as experiências maravilhosas que nós tivemos. Sabe? E nós precisamos usar isso, irmãos, para nós fortalecer um ao outro. O casal fortalecer. No momento que o Tiago estiver meio desanimado, meio cabeça baixa, a Luana falar, amor, traga na sua visão. Esses dias nós estávamos descendo, nós estávamos viajando para onde? Nós estávamos em lua de mel. Deus vai fazer novamente. Sabe, nós precisamos ajudar um ao outro. Não é falar para o marido ou falar para a esposa, o quadro está terrível mesmo, e vamos parar por aqui. Para quem está juntando esses R$200 por mês aí? Nós não vamos viajar nunca. Não, irmãos. Vamos sim, porque esse quadro, ele é passageiro. Eu estou aqui, o mendigo estava lá, mas ele fala, Senhor, eu quero tornar a ver. Tanto é, irmãos, eu falei domingo passado sobre isso. O nobre, irmãos, ele projeta coisas nobres, mas a Bíblia diz que na sua nobreza ele permanece. Não adianta eu ser só nobre quando está tudo bem na minha vida. Não, irmãos, é maravilha. Essa igreja lotada aqui, poder de Deus, fogo, receba, tchau, a pessoa caindo lá. O nobre precisa continuar nobre, irmãos. Tem 5 pessoas, a nobreza não pode diminuir. Não está vendendo, a nobreza não pode diminuir. O casamento não está respondendo, a nobreza não pode diminuir quem nós somos. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque aquilo que nós somos é a revelação de quem Deus é nas nossas vidas. Eu quero orar pela ceia nesse momento. E essa palavra que eu vou encerrar agora, não sei se o pessoal do louvor vai cantar aqui uma canção. Se quiser cantar, deixa eu só desligar essa música aqui. E nós vamos orar pela ceia agora.